Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, não é? Nesse momento nós vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos estudar a nossa lição. Hoje é terça-feira. É gostoso, prazeroso, né? Começarmos o dia tendo o privilégio de ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração, conversar conosco através da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos ver aqui um pouquinho, estudar um pouco, né? Em Gênesis capítulo 3, 10 a 12, vem contando aqui para nós a história de Ló, né? Ló e Abraão, quando eles tiveram que se separar e as decisões que foram tomadas. Queridos, as nossas decisões, elas trazem consequências curtas, traz consequências de médio prazo e traz consequências até eternas, tá? E é justamente sobre isso que nós vamos ver aqui nesta manhã no nosso estudo. Eu quero orar com você neste momento e vamos pedir a bênção de Deus. Querido Pai bondoso, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra e mais uma vez pedimos ao Senhor para nos ajudar a tomar decisões em conformidade com os Teus ensinamentos, com a Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, as más decisões de Ló. Muito bem, Ló, conforme diz aqui a Bíblia, né? Quando Abraão deixou sua terra natal em resposta ao chamado de Deus, seu sobrinho Ló escolheu ir com ele em sua peregrinação, né? Nós encontramos no capítulo 13 de Gênesis, que registra que o Senhor abençoou Abraão até que ele era muito rico, né, e possuía gado. A principal medida de riquezas naquela cultura prata, ouro, né, animais, enfim. E Abraão se tornou um homem muito rico, né, ele foi muito abençoado. E Ló também, né? Ló seguiu seu tio e ele também foi muito abençoado. De tal maneira que chegou um momento em que eles tiveram que conversar, tomar decisões, né? Porque os pastores que cuidavam dos rebanhos de Abraão e os pastores que cuidavam dos rebanhos de Ló já estava entrando em conflito, né, pela quantidade de animais, e os animais se misturavam e era difícil até, né, para eles pastorear ali. Tamanho era o rebanho, né, quando se juntavam os dois bandos. Então começaram a entrar em conflito, e para que esse conflito não avançasse tanto, Abraão chegou para Ló e disse: Ló, embora nós somos família, amamos uns aos outros, né, nós somos irmãos em Cristo Jesus, mas infelizmente nós vamos ter que tomar uma decisão, nós vamos ter que nos separar, e você vai para habitar, para morar em um determinado lugar, e eu vou ficar em outro lugar. E assim nós vamos viver a nossa vida aí cuidando, né, daquilo que nós temos, dos nossos bens, dos nossos animais. E assim Ló decidiu. E então, queridos, em Gênesis capítulo 3, versos de 10 e 12, né, aqui na nossa quarta pergunta, qual foi os fatores racionais que pode ter levado Ló a tomar a decisão que menciona aqui o texto. Então, quando Abraão chamou Ló para conversar, a fim de que eles pudessem ali se separar e cada um fosse viver em uma determinada parte ali daquela terra, Ló imediatamente, queridos, ele levou a sua visão as planícies ali do Jordão. Claro que aparentemente aos olhos parecia ser uma boa terra, tá?
era uma terra que não tinha tantas montanhas, não era tão acidentado, né? Era uma terra que fluía muito bem, tinha muitas nascentes de água, né? Aparentemente a produção ali era muito mais, então ele criou imediatamente ali no seu coração, né, ambição por aquela terra, desejo por aquela terra e quem sabe inveja também. Queridos, aqui nós podemos ver que quando Abraão chamou Ló para que eles pudessem tomar uma decisão naquele momento, era mais do que razoável que Ló chegasse para o seu tio e dissesse: tio, eu estou aberto para nós conversarmos, estou à disposição, o Senhor é o meu tio, certamente eu aprendi muito com o Senhor, devo muitos favores, porque se hoje eu sou o que sou, realmente foi o Senhor que me ajudou, o Senhor que me trouxe a esse lugar, confiou em mim, e eu sou o que sou hoje porque fui ajudado, tá? E Ló poderia dizer para o seu tio, nada mais justo do que o Senhor mesmo fazer a divisão da terra, separar um pedaço e falar para mim, vai morar naquela parte, né? Quem sabe sendo a melhor ou sendo a mais inferior, mas seria bem-vindo para mim. Mas, queridos, não foi isso que Ló fez. Imediatamente, Ló ele já logo separou, né, aquele pedaço de terra, as margens ali do Jordão, imaginando ele que ele ia crescer muito ali, sabe, que ele ia ali ser um dos maiores, quem sabe, produtores, né, e ali ele ia, quem sabe, ser visto por todos, quem sabe, como o homem mais rico, né, da região e daquele tempo. Era assim que Ló imaginava no seu coração, tá? Não é diferente hoje, queridos. Quantas pessoas, né, pessoas até mesmo da nossa confiança, pessoas em quem nós depositamos, não é, a nossa confiança e depois sentimos traídos, né? Pessoas que deixam desenvolver no seu coração ali a ambição por tantas coisas e passa por cima de tudo, passa por cima de todos, né? Com a finalidade, até mesmo com um engano, para tentar, quem sabe, entrar no seu cargo, tomar o seu cargo, a fim de que ele seja reconhecido como melhor ou como maior ali. Há muito, queridos, que existe hoje, e mesmo em pessoas que nós confiamos, né? Pessoa da nossa confiança, seja familiar, né? Seja colega de trabalho, seja, quem sabe ali, o liderado, né? Querendo passar por cima da liderança para que ele, para que ele possa tomar, quem sabe, ali o cargo de uma outra pessoa, enfim. Mas, amados, a nossa lição vem trazendo para nós, nesta manhã, uma lição importantíssima para o nosso aprendizado. Aliás, não é à toa que nós estamos lendo essas lições, tá? Estudando essas lições que há tanto tempo elas já foram preparadas e elas sempre vêm propícias para o momento em que nós estamos vivendo e exatamente para nos ajudar, né? Abraão poderia ter pensado ou mesmo falado ali, quem sabe, para outras pessoas ali, para vizinhos e tal, e quem sabe dizer assim, tá vendo o que o rapaz está fazendo? Mas um dia ele vai pagar por isso. Queridos, essa é a nossa tendência, né? Querermos que uma praga caia, sabe? Uma chuva de
pedra, uma grande tempestade cai sobre a casa daquela pessoa, sobre aquela pessoa e depois ela vai, quem sabe aí sentir necessidade de procurar a gente de volta, né? Para ouvir um bem forte não. Mas não foi isso que Abraão fez. Ló se deu mal com aquela escolha que ele fez, queridos. Ele, infelizmente, né, quando nós não tomamos a nossa decisão de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os ensinamentos de Deus, a tendência é nos darmos mal. E foi justamente isso. Ló escolheu ali as aproximações ali da cidade de Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades totalmente assim, sabe, aonde o pecado imperava. Quando você imagina aí o mais terrível das abominações do pecado existiam ali. Ló, infelizmente, ele escolheu viver ali no pecado, próximo ao pecado, e ele seria, claro, afetado, né? Aquela cidade, Sodoma e Gomorra, foram condenadas aos juízos de Deus porque Deus já não suportava mais. Tamanha era o pecado ali, de forma assim, sem vergonha cometido ali, queridos, qualquer tipo de imoralidade que você possa imaginar na sua cabeça. Deus chegou um momento que ele diz, não dá mais. E Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, né? E lá está Ló, o seu sobrinho, a família dele está lá. Quem sabe Abraão podia dizer assim, Senhor, manda fogo, destrói, acaba com aquilo lá. Tô nem aí, eu tô aqui no meu lugarzinho, tô tranquilo, tô sossegado aqui. Mas não foi isso que Abraão fez, queridos, porque quando nós temos o Espírito de Deus no nosso coração, sabe, nós aprendemos a amar uns aos outros, amar os nossos semelhantes, amar os nossos irmãos, até mesmo os inimigos. É isso que a Bíblia nos ensina. E Abraão, naquele momento, ele não pensou duas vezes nada. Abraão estava cheio do Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. E Abraão disse, Senhor, não faça isso. Quem sabe ali nós podemos encontrar ali 50 pessoas que te amam, que são justos, que ainda preservam os princípios, que ainda guardam os teus mandamentos. E Deus disse, se você encontrar 50 justos ali dentro, a cidade não vai ser destruída. E Abraão intercedeu, queridos, baixando de 50 até chegou em 10, para 40, para 30, até chegou em 10. Mas não havia ali 10 pessoas justas naquela cidade. E Abraão, já envergonhado, ele não suplicou mais a Deus quando chegou em 10. E Deus mandou anjos ali para salvar Ló, tirar Ló, a esposa e as filhas. E Deus então destruiu aquela cidade. E aquele Ló, queridos, que entrou ali, rico, e com o seu coração ambicioso de que ele ficaria muito mais rico ainda. Sabe, queridos, infelizmente, quando nós não olhamos para as coisas com os olhares de Cristo Jesus, quando nós olhamos com os nossos próprios olhos, nós não enxergamos muito longe. Nós não conseguimos enxergar as consequências vindouras, as consequências do pecado. Ló não conseguiu ver, sabe, aquelas duas cidades ali, a impiedade que vivia ali dentro e quanto ele iria sofrer ali naquelas cidades, mas ele viu apenas prosperidade. E aquele Ló que entrou ali, queridos, rico, saiu pobre. Para salvar a sua vida, para salvar a vida da sua família, ele teve que sair às pressas e sem nada. Meus amados, essa lição vem mostrando para nós, como Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer.
Nós não somos nada. Absolutamente nada. Sem Cristo, queridos Jesus, nós somos apenas pó e cinza. O melhor do justo, quando nós não estamos com Cristo Jesus, queridos, somos como espinhos que machuca, que magoa, que causa feridas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A vida está em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar com os olhares dos céus, com os olhares de Cristo, com o olhar do amor, da humildade, da fidelidade. É assim que Jesus quer que nós vivemos. Essa lição vem mostrando para nós, queridos, que todas as vezes que nós tomarmos decisões sem as orientações de Deus, podemos ter certeza que nós não seremos sucedidos. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Diz a palavra de Deus, Romanos 8, verso 37. Que Deus abençoe a sua vida neste dia, que você possa tomar as melhores decisões. Busque em primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Conte para Jesus os seus sonhos, os seus desejos, a sua vontade. Apresente diante de Jesus. Quando você for tomar qualquer uma decisão, que seja uma grande decisão ou que seja uma minúscula decisão, leve ao conhecimento de Jesus. Claro que ele já sabe, mas diz para ele: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, faça isso por mim. E Deus te abençoe mais uma vez. Desejo a você um ótimo e abençoado dia. Amanhã nós teremos mais uma lição extraordinária com conselhos para nós. Fique conosco na Sala da Esperança e vamos aprender mais da Palavra de Deus. Um abraço a todos e até a próxima lição, se Deus quiser.